Sexto caso, palavras moda ou maneira quando estiverem subentendidas. Veste-se a C&A. Repare, é a moda C&A. Comida à italiana. Repare, é a maneira italiana. Mas, nossa, professor, a gente vai em restaurante e vê assim, comida à moda mineira. Como eu vou saber quando é moda ou maneira? Fácil. Se quiser haver coerência sempre no texto, é importante entender a semântica da palavra moda ou maneira subentendidas. A palavra moda pressupõe decoração. Decoração de pessoas, ou seja, você joga pano sobre o corpo, as roupas, né? Você está se decorando, certo? Decoração de ambientes, decoração de coisas. Moda pressupõe decoração. Já o vocábulo maneira equivale a jeito, modo, tipo de coisa, certo? Então olha aqui, ó, veste-se a C&A. Você vai decorar o seu corpo com roupas, beleza, é uma moda. Comida à italiana. Já é um tipo de comida, um jeito de comer próprio da Itália. Então não é uma decoração do prato igual é na Itália. Não, é apenas você vai comer massa, você vai comer uma comida típica da Itália. Sétimo caso é o caso das horas determinadas. Saiu às 10 horas, certo? Das 8 às 10 horas, das 8h30 às 12h10. Certo, então aproveita aqui para que você veja o jeito correto de se grafar a abreviação de horas, nunca HS, né? Muito bem, ó, se a hora tiver determinada, crase obrigatória. Olha que interessante, o único numeral que admite crase é hora. Repita comigo você aí na sua casa. O único numeral que admite crase é hora. Isso mesmo, e quando essa hora tiver determinada. Pode fazer o exercício 128. Fácil, né? Aqui o CESP na prova do Banco do Brasil deixou claro, ó, equivalente a 47,3%. Equivalente a alguma coisa, ó, o termo regente permite a preposição a. Mas e o termo regido, que é um numeral que não é hora especificada, permite? Não. Se o único numeral que admite crase é hora, seria correto introduzir o acento indicativo de crase em a? Errado. Errado gabarito. Vamos ao oitavo caso de crase obrigatória. Lugares que admitem o artigo a. Então, fui à França. A França admite o artigo a, não é isso? Para ficar mais fácil, vou lhes ajudar com um macete. Macete antigo, olha lá. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Ou seja, não há crase. Vamos aqui comigo. Eu vou à Bahia. Meu Deus, tem ou não tenho crase? Eu volto de Bahia ou volto da Bahia? Volto da Bahia. Se vou a e volto da, crase a. Vou à Bahia, tem crase. Vou a Brasília. Vou a Brasília. Meu Deus, será que tem? Eu volto da Brasília ou de Brasília? Volto de Brasília. Se vou a e volto de, crase para quê? Não tem crase. Exemplo 3. Vou a Bela Brasília. E agora com esse Bela, hein? Um especificador feminino? Use o macete. Eu volto de Bela Brasília ou volto da Bela Brasília? Com referência à cidade, eu volto da Bela Brasília. Isso, então vou a Bela Brasília, tem crase. Vamos ao nono caso de crase obrigatória, do acento indicativo de crase obrigatória, que inclui as 3 exceções. 3 palavras que não entram nas outras regras. São as palavras casa, palavra terra, palavra distância. Casa, terra e distância. Que só terão crase quando determinadas ou especificadas. A aluna foi à casa do professor. A aluna foi à casa do professor. Eu especifiquei a casa? Sim, então eu tenho crase. Reniele regressou à casa entusiasmada. Era a casa que era entusiasmada ou a Reniele? A Reniele, não é? Ela regressou e estava entusiasmada. Certo, então eu não tenho nenhuma especificação da casa. Não há crase. Caramba, professor, regressei à casa, não tem crase? Não. Casa, terra e distância só terão crase quando especificadas. Olha aqui, ó. Renan voltou à terra de seus avós. De seus avós. Especificou a terra, não é isso? Então a terra tem crase. Todos nós voltaremos à terra. Não houve especificação. Não houve especificação. Então não tem crase. Atirei a distância de 100 metros. A distância de 100 metros, ó. Especifiquei a distância. Tem crase.
Ensino à distância. Não está especificada, não tem crase. Acredite, tem até faculdade de ensino à distância que consegue colocar no site esse ensino à distância com crase. Precisamos dos revisores, né, de texto, dos profissionais, dos coleguinhas aí de letras, sendo contratados para que os sítios das instituições, pelo menos as de educação, não tenham erros dessa natureza, né? Tão simplesinho. Vamos ao caso 10, de crase obrigatória. Pronome relativo substituído por a este, que, a esta, que, a isto, que. Fácil. Esta agenda é semelhante a que me presenteaste. Meu Deus, como eu vou saber se tem crase? Fácil. A agenda é semelhante a esta que me presenteaste. Consigo trocar? Consigo. Se eu troco, olha, a agenda é semelhante a que. Eu troquei esse a por a esta que. O que permanece igual, mas no lugar desse a tem duas coisas, a preposição e o pronome. Então eu preciso dobrar o a, colocar o acento indicativo de crase sobre o a. Pode fazer o exercício 144. Professor, que interessante, hein? Essa questão aí do NCE, Núcleo de Computação Eletrônica, lá da UFRJ, Polícia Civil, hein? Agente de polícia, certo? Tá difícil, professor. Concentra, concentra. É fácil atribuir todos os problemas à falta de verbas. Ao professor, ao ato de faltar verbas. É o primeiro caso de crase, certo? Preposição mais artigo. Beleza. Nessa frase, o acento grave indicativo de crase resulta da união de uma preposição com um artigo. Tudo bem. O mesmo ocorre em... Vou de baixo para cima. Atribuir a culpa a que está armada. A esta que está armada. É o caso 10. Já não é preposição mais artigo. A esta é pronome. Beleza? Dar àquele homem a condecoração. Dar a este homem a condecoração. Beleza, eu tenho pronome, não tenho artigo. Eu tenho que achar qual tem preposição mais artigo, hein? Entregar o prêmio a de vestido vermelho. A esta de vestido vermelho. A aquela de vestido vermelho. Novamente, a contração é com pronome. Ir àquela praia. Ir a esta praia. Reparem, na letra B nós também temos pronome. Professor, por eliminatória sobrou a letra A. A é o gabarito? É. Mas servir a francesa, servir como? A francesa. O que significa servir a francesa? E aí, servir a francesa como expressão adverbial de modo. Beleza? A gente pode classificar um jeito de se servir. Certo? Um adjunto adverbial de modo, uma locução adverbial de modo feminina. Teria crase obrigatória. Mas não é o caso. Porque daí nós teríamos o caso da locução adverbial feminina. E na locução adverbial feminina não entraria na regra. Por que é a letra A? É que aqui não tem um texto, não tem um contexto para que a gente aplique. Tem o texto originário, mas não tem um texto de cada período, não é isso? Muito bem, mas aqui está fácil, ó. Servir a francesa, servir a cidadã francesa, a mulher do francês, a mulher natural da França. Serviu ao francês, serviu à francesa. Acredite se quiser, é essa cilada que está armada nessa letra A e ela não deixa de ser o gabarito. Só faltou o texto para que houvesse contexto, para que você percebesse isso com maior eficácia. Vamos agora aos 3 casos de crase optativa, crase facultativa. Primeiro caso, antes de pronomes possessivos femininos. Minha, tua, sua, nossa, vossa, sua, certo? Então, ó, crase optativa. Nós nos dirigimos à sua empresa, com ou sem crase. Antes de substantivos próprios femininos, é o segundo caso de crase optativa, facultativa. Ela se referiu à Terra, ó, é o planeta. Nome próprio feminino. Beleza. Ela se referiu a Ana, nome de mulher. Então, antes de substantivos próprios femininos, nós temos crase optativa. Esta mesma regra se aplica às siglas de sonoridade feminina ou cuja primeira palavra, primeira letrinha da sigla seja feminina. Certo? Pode fazer o exercício 141. Fácil, né, minha gente? Olha aqui, ó. O acento grave em a, anel,
Caberia também a ANEEL traçar metas e em arrisca, se fosse seguido o arrisca, o cultuado modelo liberal, indica ocorrência de crase justificado pelo mesmo princípio em ambos os casos. Vamos ver. Aqui, ó, o acento grave em ANEEL. Caberia também a ANEEL, a agência. Sonoridade feminina, primeira letra significa um nome feminino, então nós temos crase optativa nesse primeiro caso. É exatamente o segundo caso de crase optativa, a primeira inserção aqui. A segunda inserção, se fosse seguido como arrisca, locução adverbial feminina, crase obrigatória. É o segundo caso de crase obrigatória. Beleza, então a segunda inserção é o segundo caso de crase obrigatória e a primeira é o segundo caso de crase optativa. Então a crase é pelo mesmo princípio? Falso é o gabarito. Então indica a ocorrência do fenômeno de crase justificado pelo mesmo princípio. Em ambos os casos, errado. Se marcou errado, parabéns, acertou o exercício. Faça o 145. Muito bem, provinha da Fundação Universa, da Funiversa. Isso. Assinale a frase em que a crase ficou incorreta. Eu me referi a mulheres. Quem se refere a alguém. Mas se o sucedente é feminino e plural, ou eu uso crase concordante, as mulheres com crase, ou eu uso apenas a preposição. Eu me referi a mulheres. Eu cheguei à sala, tudo bem, usava cabelo à moda Caetano Veloso, tudo bem, entreguei o poema Bela Marília, tudo bem, entreguei o livro à sua irmã, possessivo, feminino, tudo bem. A única que está errada é a letra A. Vamos ao terceiro e último caso de crase optativa. Amou Maria até a última hora, após a expressão até. Então uma preposição aqui, ó, veja bem, que pode ser seguida por outra preposição. Após até, você pode usar ou não usar crase. Faça o exercício. Legal, olha lá, pelo macete, hein? Por aquele primeiro macete da substituição, você já mata muitos itens aqui dessa provinha da ESAF, não é isso? Vamos aqui comigo, ó. Como você já leu o texto com calma, enquanto seu vídeo estava pausado, eu vou diretamente para próximo dos números. Associada imediatamente ao ato impotente, ao professor. Se cabe ao, cabe a com crase. Então já não é a letra C. Diante é sempre de algo. Ante a algo, diante de algo. Diante da inflação. Se é diante da, já não é a letra B, nem a D. Já tinha eliminado a C, então ou é a alternativa A ou é a alternativa E. Resistência ao ato de implementar. Então aqui nós temos crase. Vamos ver a terceira da letra A tem crase, a terceira da letra E também tem crase. Então continuamos empatados, 50% de chance de acertar. Capazes de devolver estabilidade e crescimento à economia, ao poder econômico. Devolver isso a alguém, devolver isso a alguma coisa. Devolver estabilidade e crescimento à economia brasileira com crase. Não tem crase aqui, não é isso? E tem crase aqui. Você descobre que a letra E é o gabarito, até o limite da entropia final. Se você marcou a letra E, parabéns, acertou o exercício da ESAF.